Glória a Deus. Eu sei que está difícil, o calor, mas que Deus tenha misericórdia de nós e refrigere nosso corpo agora, amém? Que a palavra dele vem para refrigerar a nossa alma, né? Mas o nosso corpo a gente abana com papel. Glória a Deus. Abra a palavra de Deus no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23, versículo 11. Aleluia. Vamos esperar os irmãos voltarem. Para que a gente não venha se distrair, amém? Diz assim, segundo Samuel 23, 11. Depois dele era Samá, filho de Agé, o Ahararita. Os filisteus haviam se ajuntado em Leí, onde havia um terreno cheio de lentilhas. E o povo fugiu diante dos filisteus. Samá, porém, colocando-se no meio daquele terreno, defendeu-o e matou os filisteus. E o Senhor efetuou um grande livramento. Até aí. Coloque a tua mão sobre a palavra. Vamos fazer mais uma rápida oração. Pai amado e querido, nós queremos pedir que o Senhor venha sobre nós agora, tocando os nossos corações. Queremos ter um coração, Senhor, como esse homem teve. Um coração disposto a pagar um preço para defender aquilo que é precioso para o Senhor. Um coração disposto a dar a vida para defender aquilo que o Senhor valoriza. Em nome de Jesus, de uma forma cirúrgica, vem com a espada do Espírito agora, Pai. Que a Tua palavra e penetre no mais profundo dos nossos corações. Se o nosso coração tem estado desalinhado com o Teu, se o nosso coração tem palpitado por coisas erradas, tem valorizado coisas erradas, tem defendido aquilo que não é importante, vem nessa noite, opera em nós uma mudança. Transforma o nosso coração num coração como deste homem, Samá. Em nome de Jesus, para que o Senhor possa, por nosso meio, defender aquilo que é valoroso no reino dos céus. E assim o Senhor dê um grande livramento às nossas vidas, Pai. Muda os nossos corações. Desde já nós oramos, Senhor, dá-nos um coração como o Teu, pois sabemos que este homem estava alinhado com o Teu coração. Nos abençoa, dá-nos ouvidos para ouvir, que não haja entre nós um coração endurecido, capaz de rejeitar a palavra do Senhor, mas que haja entre nós quebrantamento, arrependimento e um desejo de mudar, pois nós não somos perfeitos. Mas se houver em nós o desejo de mudar, eu sei que o Senhor pode fazer grandes coisas na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Aplauda o nome dele. Com vontade, amém? Nesses 2 versículos, a Bíblia relata um breve episódio de um homem chamado Samá, que vivia num tempo onde os filisteus se levantaram contra Israel, e os filisteus eram os inimigos do povo de Deus. E havia na terra de Samá, onde ele habitava, um campo de lentilhas. E quando os filisteus vieram contra esse campo, todos os homens fugiram. Mas a Bíblia conta que Samá se colocou no meio do campo, sozinho, e defendeu aquele campo. E Deus
por meio daquele homem, efetuou um grande livramento e deu a ele vitória contra os inimigos. E desse pequeno relato, eu tiro 2 lições. A primeira lição que eu tiro é que eu só defendo aquilo que tem valor para mim. Para Samá, para aquele homem, o campo de lentilhas tinha valor. Porque ninguém é louco de dar a vida e se colocar numa guerra por algo que não valoriza. Se não tem valor para mim, eu vou sair correndo quando vem o inimigo. E foi o que o povo fez. Aquele campo não tinha valor para ninguém, mas para Samá tinha. E ele ficou e defendeu. Porque eu só defendo aquilo que tem valor para mim. Aquilo que não tem valor, eu deixo ser destruído, pisoteado, levado pelo inimigo. E a segunda coisa que eu aprendo é que quando eu faço a minha parte, e eu faço todo o possível para defender aquilo que tem valor para mim, Deus faz o impossível e me dá um grande livramento. Porque aos olhos humanos era impossível um homem defender uma terra sozinho. Mas ele fez o que cabia a ele, a parte dele ele fez. E Deus fez a parte dele, que é o impossível. E efetuou um grande livramento. Samá entrou numa batalha, ele arriscou a sua vida. Ele gastou o seu tempo. Ele empreendeu o esforço físico, ele empreendeu o esforço intelectual, porque para você guerrear, você não pode ir que nem um Zé Mané, você tem que ter uma estratégia de guerra. Então ele empreendeu o esforço intelectual, não sei se ele empreendeu o esforço espiritual, porque a Bíblia não diz se ele orou, mas ele foi de boa vontade, defendeu aquilo que era valoroso para ele, enquanto o resto do povo fugiu da briga, ele ficou. Para muitos aquele campo não valia nada, mas para ele valia a vida dele. Porque ele podia morrer naquela batalha, ele podia ser alvejado. Mas ele pagou o preço para salvar aquele campo. E eu quero nessa noite que você pegue essa figura desse campo e considere que esse campo é a tua família. Porque é sobre isso que a gente vai falar nessa noite. Diga assim: meu campo de lentilhas. Nossa, mas com esse ânimo, o inimigo já levou a tua família, né? Meu campo de lentilhas é a minha família. Seu campo de lentilhas é a tua família. E com relação a esse campo de lentilhas, você pode ter 2 posturas. Você pode ter a postura que Samá teve, ou você pode ter a postura que os outros tiveram. Você pode dizer: para mim, minha família não tem valor nenhum. Eu quero que ela se dane, que ela se exploda. Não estou nem aí para o que o inimigo está planejando fazer com ela. Ou você pode dizer: eu sou como Samá. Para mim, a família tem grande valor e eu estou disposto a arriscar minha vida para defender, para gastar todo o meu tempo, todo o esforço físico, espiritual, de oração, intelectual, tudo que eu tiver que fazer para defender, eu vou fazer. Se a tua família ainda não é vista por você dessa maneira, eu profetizo que Deus vai mudar o teu coração nessa noite, amém? Porque hoje, a maioria dos homens e das mulheres são como os outros homens, não como Samá. A maioria das pessoas, infelizmente eu digo até no meio cristão muitas vezes, não dão o mínimo valor para a família, não dão valor. E quando chegam as dificuldades, e quando vem a pressão do inimigo, e quando vem as setas do inimigo, quando vem as armadilhas, as pessoas que não dão valor, elas dão linha, fogem, vão procurar algo mais legal para fazer, do que cuidar e defender a sua família, porque afinal de contas, dá muita dor de cabeça defender a família, tem que se esforçar muito, é uma guerra pesada hoje em dia, porque o maior alvo mesmo dos inimigos de Deus, do exército das trevas, é destruir as famílias. Realmente não é para qualquer um lutar pela família, pagar o preço, dar a vida.
abrir mão de tudo e se renunciar muitas coisas para defender a família. Não é para qualquer um. E a maioria das pessoas hoje não dá valor. Quando a coisa começa a apertar, larga a mão e vai viver algo mais gostoso do que defender a família. Porque é mais fácil fugir, é mais fácil deixar na mão do inimigo. E muitas vezes a gente vê coisas terríveis acontecendo em noticiários, ou ouve notícias de que uma criança foi abusada sexualmente, de que um casal que parecia tão feliz se divorciou, de que uma família que um dia foi tão próspera, de repente foi arruinada financeiramente, de que uma família que foi tão usada por Deus e deu tanto fruto, hoje está desviada do Evangelho. Por que será? Será que Deus faz acepção de pessoas? Não, o meu Deus não faz. Mas depende do posicionamento daqueles que compõem a família. Porque por não valorizar a família e deixar a família ao bel prazer do inimigo, Deus não pode efetuar um grande livramento para um divórcio, para um abuso, para uma miséria espiritual e financeira. Quando Deus encontra uma pessoa dentro de uma casa disposta a pagar o preço que esse homem pagou, Ele efetua grandes livramentos. Talvez você diga, mas na minha casa só eu sou crente, então você vai ser o samá da sua casa. Pode ser que na sua família tenham 2, 3 samás, glória a Deus por isso. Quanto mais samás tiverem, melhor, porque é melhor serem 2 do que 1. Amém? Se você tiver alguém para lutar com você pela sua família, ótimo, feliz e bem-aventurado é você. Mas talvez você esteja sozinho como esse homem esteve. E através dele, Deus efetuou um grande livramento. E eu quero dizer para vocês que Deus trata a família como algo de grande valor. A família tem um lugar de alta estima no coração de Deus. E o problema acontece quando eu e você não tratamos a família como algo de grande valor. E eu quero te dizer, não tratamos numa constante, porque tem momentos da sua vida que você pode ter valorizado a tua família e talvez hoje você não valorize mais. O grande desafio é termos um coração constante como o coração de Deus, que continua dando valor continuamente às coisas que Deus valoriza. Porque hoje você pode valorizar, mas você tem que continuar valorizando amanhã e depois, daqui a 5 anos e daqui a 10. Esse é o desafio, é não deixar que os ataques do inimigo façam que você em algum momento prefira fugir do que ficar e pagar o preço para defender aquilo que é valoroso e que Deus deu a você, que é a sua família. Não importa qual é o seu papel dentro da sua família. Talvez você só tenha irmãos, seus irmãos são a sua família. Talvez você só tenha sua mãe é a sua família. Talvez seja você sozinho com seus filhos. Deus vai te mostrar quais são as situações que você precisa abrir o teu coração para que você seja um samá dentro da tua casa. Amém, queridos? Porque o grande problema é quando nós deixamos tudo quanto é lixo entrar na nossa casa e não defendemos a nossa casa. E esse lixo começa a apodrecer, a contaminar aqueles que são da casa. Ah, mas não sou eu que trago lixo para minha casa. Tudo bem, pode não ser você, mas faça a sua parte. Por você, por intermédio de você, o lixo não pode entrar. Como assim? Eu quero fazer 3 perguntas para vocês nessa noite. Eu quero que vocês, por meio dessas 3 perguntas, respondam para vocês mesmos. Avaliem se vocês estão defendendo a casa de vocês, se vocês estão defendendo a família de vocês, que moram com vocês na casa de vocês. E a primeira pergunta que eu quero fazer nessa noite é: o que entra na sua casa? E eu quero contar uma historinha. Eu vi essa pregação ano passado, essa pregação que eu estou trazendo para vocês, falou muito comigo no fim do ano passado, e Deus me falou, você tem que falar com eles. E o pastor contava uma história
E ele dizia assim: numa certa cidade, o prefeito decretou que não haveria mais coleta pública de lixo, que cada família deveria ficar com o seu lixo e que o lixo não poderia mais ser colocado na rua, porque o caminhão não ia mais passar. Então que a família ia ter que se virar, que ia ter que incinerar o seu lixo, que ia ter que enterrar, que ia ter que arrumar um destino para o lixo, mas que não haveria mais coleta. Você imagina, eu não consigo imaginar 3 dias sem recolher o lixo da minha casa. Porque agora, nesse calor, um dia, você abre o lixo, você já não aguenta mais o cheiro, já é mosca para tudo quanto é lado. Agora você imagina se o prefeito baixa uma lei e diz: não tem mais coleta de lixo. Foi isso que aconteceu naquela cidade. E começou a se acumular muito lixo em muitas casas. E havia uma família muito rica e que tinha muitas pessoas que moravam na casa, então eles produziam muito lixo. E num certo momento, um homem, chefe da família, teve uma ideia. Ele falou: não tem como, a gente tem que se livrar desse lixo. Tive uma ideia. Vamos embrulhar em caixas muito bonitas, colocar um laço e vamos deixar na praça central da cidade. Porque alguém vai pegar e vai levar para casa. Né? Pegou e embrulhou aquele monte de lixo em caixas bonitas, de presente, com laços bonitos, botou tudo dentro do carro, foi na praça central da cidade, esperou, não tinha ninguém, deixou tudo lá, se escondeu atrás de uma árvore e ficou olhando. De repente passou um e falou: nossa, que caixa chique, é de loja cara, hein? Não estou vendo ninguém aqui, daqui a pouco chega outro. O que você acha da gente pegar essas caixas? Meu, abandonaram aqui, cara, coisa cara, coisa boa. Mas a gente não pode abrir para ver o que é, porque vai que o dono chega. Então vamos chamar nossos vizinhos e vamos recolher e vamos levar rápido daqui. Quando for a madrugada a gente leva. Então a associação de amigos do bairro se reuniu e foram lá e cada um deliberou que levaria uma caixa daquelas para sua casa. Ainda teve briga pelas caixas. Não, deixa eu levar a vermelha. Não, peraí, eu cheguei primeiro, a vermelha é minha. E cada um levou a caixa para sua casa. Só que quando eles chegaram em casa, eles tiveram uma surpresa desagradável. Tinha lixo dentro da caixa. E agora eles não podiam mais desovar, porque não tinha coleta. Então era o lixo que eles mesmos produziam, mais o lixo que eles tinham trazido numa embalagem bonitinha. E o homem que deixou essas caixas bonitas, com lixo, na praça, é Satanás. E as pessoas que levam lixo para casa são eu e você. Porque muitas vezes a gente leva lixo para nossa casa, com embalagens bonitinhas, com cara de legal, com cara de coisa que todo mundo está querendo ver, eu também vou ver. E eu quero te perguntar: o que você tem visto em casa? Você tem visto Big Brother? Você tem visto novela? O que você tem visto na sua casa? Porque tem uma embalagem bonitinha, né? O que os teus filhos têm visto? E isso eu falo com propriedade, porque muitas vezes os pais querem se livrar da criança, ligam em qualquer canal e deixam a criança lá. E a criança fala: eu quero uma coisa do fulano de tal, do Backyardigans, e você vai lá e compra e nem sabe o que é. Você já parou para sentar com seu filho e ver o que ele está assistindo? Você sabia que os Backyardigans, que é a febre do momento, tão bonitinhos, 4 bichinhos, você já se parou para assistir? Que eles falam que são tão bonitinhos, os feiticeiros, os deuses do Egito, os deuses da Grécia, os deuses do México, os espíritos das pessoas que morrem e vêm conversar com os vivos. Ah, mas meu filho gosta. Mas é lixo que está entrando dentro da sua casa. Quero ver você explicar para o seu filho
os princípios depois que você comprou a coleção inteira desse negócio para ele. Você tem que sentar junto e tem que assistir. Você tem que se interessar. Você sabia que as meninas superpoderosas gritam, inferno! Quando elas querem receber poder? Tão bonitinho. É lixo. E está entrando com a embalagem bonitinha, dentro de muitas casas. Ah, minha televisão não é problema para mim, não. Ah, meu problema é com a internet. Seu problema não é com a internet. Seu problema é com o seu coração. Porque eu nunca vi um computador que você liga e pula uma mulher pelada na sua frente. Nunca vi. Ah, não, o problema é que eu tenho um e-mail do UOL e lá tem um... O problema é você, que clica, que digita e traz lixo para dentro da sua casa. Esse é o problema. O problema não é a internet. A internet, se é bem utilizada, é uma bênção. O problema é o coração de quem está na frente da tela. Quantas pessoas têm trazido lixo para dentro de casa? O que você tem lido? Tem gente que tem tempo para ler tudo quanto é porcaria. Tem pilha de revista que não presta. Pilha de livro que não presta. Mas não tem tempo para trazer uma leitura que edifica. Para trazer uma coisa que limpa a casa. Só traz lixo. Lixo atrás de lixo. E o lixo vai se acumulando. E você sabe que o lixo é foco de doenças. E o lixo espiritual também é foco de doenças. Porque contamina. Porque tira a autoridade espiritual de quem traz. Eu podia listar 1000 coisas aqui, mas eu não vou fazer isso, porque eu sei que o Espírito Santo vai ministrar cada um de vocês. Amém? Amém? Glória a Deus. Segunda pergunta. Quem entra na sua casa? E o que essa pessoa traz quando ela vem na sua casa? É uma pergunta que você tem que se fazer. Porque a sua casa é o seu lugar de refrigério, é o seu lugar de descanso, é a sua caverna pessoal, é o seu lugar de refúgio. Quem entra na sua casa e o que traz quando entra? A gente tem que ter muito cuidado, irmãos, porque as pessoas vêm e vão, e muitas vezes elas vêm, vão e deixam coisas na nossa casa. Muitas vezes as pessoas vêm com hábitos para a nossa casa, com comportamentos que você como cristão não deveria permitir que fosse cometido dentro da sua casa. Mas porque você tem medo de falar não, e isso é um assunto que a gente vai tratar no próximo domingo, a gente vai falar sobre limites, porque tem gente que não sabe falar não. Tem alguém aqui com esse problema, não? Que tem medo de falar não para os outros? Pois é. E aí, você vai fazer o seu aniversário e teu primo chega com um pack de Skol. Ai, mas como que eu vou fazer agora? E o primo lá. Daqui a pouco ele acende um cigarrinho. E ele está trazendo o que para dentro da sua casa? E aí vem o tio com a amante para sua festa. Nós vamos dormir aqui hoje. E aí? Está defendendo a sua casa desse tipo de coisa? Ó, querido, você quer beber? Você vai beber lá fora, num bar, num restaurante. Aqui na minha casa, nós não bebemos. Porque nós não cremos que a bebida é boa para nós. Nós nos embriagamos do Espírito. Aqui você não vai fumar. Com todo respeito, com todo carinho. Nessa casa não se fuma. Ou às vezes não é com coisas, ou com hábitos, mas é com conversações. E às vezes até familiares vêm, aí chega, às vezes é a tua mãe que vem te visitar e mete o pau na família inteira. Fala mal de todo mundo, te contamina.
e a tua mãe vai embora. E você fica podre, pensando mal de todo mundo, já concordou com ela em tudo, profetizou maldição em meia dúzia de pessoas da casa, da família. A visita foi embora, mas deixou o quê? Deixou o quê? Ou às vezes as pessoas trazem espíritos que desordenam a sua casa. A gente passou por uma experiência alguns anos atrás, cara. Um irmão de uma igreja de outra cidade nos ligou que queria vir pegar o NV aqui. E nós falamos, tudo bem, irmão. Ele falou, mas para mim voltar de ônibus, depois que acabou o NV, fica muito difícil. Eu posso dormir na casa de vocês? Nós dissemos, pode, irmão, a gente vai hospedar você. E o irmão, nós não conhecíamos a vida do irmão. Não sabíamos que ele estava enfiado até aqui de pecado sexual. E ele foi, dormiu, foi embora. E passa um dia, 2 e 3, e eu virei pro Eric e falei, não sei você, mas você está passando luta na mente 24 horas por dia e sonhando com um monte de aberração de prostituição? Ele falou, tô. Eu falei, e aí? Desde quando? Ele, desde sexta-feira. Eu, Porque o menino foi embora. Mas aqueles espíritos que estavam se alimentando da vida dele, um monte ficaram ali. E a gente naquela época não tinha entendimento. Pô, tudo bem, a pessoa veio, foi embora. Cara, ora, unge, discerne. E ficamos ali passando uma luta. Quantas vezes eu já ouvi testemunho, uma líder uma vez me contou que recebeu um casal na casa dela, um casal que estava passando por várias lutas, mas não recebeu para ministrar, porque quando é para ministrar a gente está no espírito, está discernindo, mas foi para ter comunhão, para jantar. O casal foi embora e depois ela ficou, quase matou o marido e falou, não sei o que aconteceu, eu não sou agressiva, eu nunca fiz isso, gritei com ele, falei um monte de abobrinha. Aí eu falei, quem era o casal? Ela me explicou, eu falei, filha, eles estão debaixo de uma nuvem de contenda, espírito de ira. Você tinha que receber? Tudo bem, mas foi embora? Ora, né? Não deixa ficar, tem que ter defesa espiritual na tua casa. Quantos estão entendendo isso? Tem que defender. Tem pessoa que vem de fora e vem querer interferir na sua vida. Interferir na cultura da sua casa. E a pessoa vai embora e você fica com problema. Tome muito cuidado. Muito cuidado. Eu não estou dizendo que não é para você receber visita. Algumas nem devem ser recebidas e você tem que ter discernimento para isso. Tem que selecionar muito bem quem entra na sua casa. Mas tem pessoas que a gente tem que receber. Mas quando a gente receber, tem que ter limite. Tem que ter defesa. Não podemos nos comportar com a guarda baixa. E temos que discernir se ficou alguma coisa depois e defender a nossa casa. Porque se você não defender, o inimigo ele senta e bota lixo lá dentro. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Se você não se puser para dizer, mas eu estou cansado, amanhã eu oro. Não espere amanhã. Porque o choro vai durar uma noite. E a alegria pode não vir ao amanhecer. Amém? Não espere não. Está cansado, está com sono, mas vem aqui, vamos orar. Vamos dormir em paz, não vai ficar nada aqui. Imagina, tem as casas que tem célula. É assim que a gente fala com os líderes. Fala, beleza, os anfitriões. Foi todo mundo embora, a gente recebe todo mundo, cara. Mas na hora que foi todo mundo embora, vamos orar. Né? Vamos repreender, que não haja nenhum resquício de guerra espiritual, que não haja nada que veio acompanhando nenhuma vida aqui. Porque a família que recebeu, que abriu a porta para a igreja, tem que ter paz. E essa paz, ela vem quando a gente defende o nosso território. Em oração, em guerra, em jejum, em unção. Amém? E a terceira coisa, terceira pergunta. Como você conserva o seu relacionamento com as pessoas da sua família? Como você tem defendido os seus relacionamentos? Você tem valorizado o relacionamento com as pessoas da sua casa? Porque as pessoas não são descartáveis. E eu quero te falar isso.
Tem gente que trata as pessoas como se fossem papel higiênico. Sabe por quê? Já percebeu que no supermercado o papel higiênico ele tem uma ala só dele, né? É importante, ele é importante. A ala é só dele. É a ala do papel higiênico, o corredor do papel, é importante. Os outros produtos estão tudo lá, um do lado do outro, né? Óleo, vinagre, miojo, mas o papel higiênico é a ala dele, é importante. Você nunca bota ele por baixo no carrinho, né? Você sempre põe ele por cima, para não amassar. Ou põe lá embaixo, bonitinho, né? Embaixo do carrinho, porque não pode amassar. Põe as coisas no carro, tudo socado, o papel higiênico vai em cima do tampo. Vendo à vista. Né? Ele é privilegiado, cara. Vai em cima, vendo a paisagem, né? Pelo menos eu faço assim, eu ponho o meu no vidro de trás. Chegou em casa, as coisas tudo entulhadas no canto do box. O papel higiênico tem uma casinha só dele. Ou uma tampinha de acrílico, para proteger. Porque ele é importante, né, irmãos? Vai lavar o banheiro, deixa tudo lá, mas o papel higiênico tem que tirar. Porque não pode molhar. Né? Mas depois que você usa, a última coisa que você quer ver na sua frente é o papel higiênico. Sim ou não? Você não quer ver ele, cara. Depois que você usou, acabou o valor dele. Né? Acabou. Porque é descartável. Só que as pessoas não são descartáveis. E tem gente que trata as pessoas como se elas fossem descartáveis. Tem gente que trata os familiares como se fossem descartáveis. E eu quero dizer para você que é casado, que o teu cônjuge não é descartável. Não é porque a sua mulher engordou que ela vai ser descartada. Não é porque o seu marido está desempregado e não tem dinheiro que ele vai ser descartado. O tempo pode passar, a saúde pode acabar, a beleza pode acabar, mas você tem que defender esse relacionamento com o seu cônjuge. Porque ele é vital. Se você quer andar com Deus, você tem que defender. E você tem que valorizar. Não importa o que aconteça. Você tem que defender o seu casamento. Você que é mulher, defenda o seu casamento. Faça o que está ao teu alcance. Seja uma boa esposa, se cuide para o seu marido. Seja suave, não pesada para ele. E Deus vai dar um grande livramento a você. Você não vai ser traída. E o marido também. Porque muitas vezes os maridos pedem que as esposas sejam aquilo que eles não são, né? O cara fala, minha esposa tá gorda, descuidada. O cara tá com a barriga aqui falando isso. Fica 3 dias sem tomar banho. Não escova o dente. E fala, minha mulher não se cuida pra mim. Tá com cárie até no último molar. Não peça o que você não faz. Faça também, valorize a sua esposa. Você quer uma mulher cheirosa? Seja cheiroso. Você quer uma mulher gente boa? Seja gente boa. Semeie o que você quer colher. Valorizando a pessoa que está do seu lado. Valorizando esse relacionamento. Defendendo. Porque quando a gente se cuida e cuida do relacionamento, a gente está defendendo a nossa família. Está defendendo da pornografia, da prostituição, da facção, da divisão, da falta de entendimento. Tem que defender. Defender não é com palavras, é com atitudes. Tem que defender a comunicação. Tem casal que, meu Deus, não sabe se comunicar, não sabe conversar. Parece um bando de ogro. Quando era na época de namoro, ficava do lado do telefone. Ai, será que ele vai ligar? Tocava o telefone. Oi, amor. Agora o cara liga. O que você quer, meu? Ai. Vê que é o nome, pensa em desligar na cara da esposa. Põe no silencioso. Da esposa. Mas se é um amigo,
do futebol. E aí, meu irmão? Como é que vai ser? Quando que é? Tem bons olhos para todo mundo. Defende, não. Me perdoa se eu falei errado com você, irmão. Mas se é com a esposa, um cavalo mesmo, é uma cavala mesmo. E não defende a comunicação mesmo, e que se dane. E que se dane a palavra de Deus, porque a Bíblia diz, Provérbios 15, verso 1, que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura provoca a ira. Toda vez que você dá uma resposta atravessada, ou que você vai falar alguma coisa já com pedra na mão, você está trabalhando em favor do inimigo, porque você está provocando a ira na pessoa da sua família, no seu cônjuge. Sabe? As pessoas sabem o que o cônjuge gosta. É interessante isso, porque a pessoa que mais conhece o cônjuge é você, né? Se você não souber o que o seu marido gosta, quem vai saber? Se você não souber o que a tua esposa gosta, não adianta vir perguntar para mim. As pessoas vêm perguntar para mim às vezes. O que eu dou para minha esposa? Eu que vou saber, filho? Você devia saber, você é casado com ela. Ah, ele gosta de mulher de cabelo comprido. Aí vai lá e passa Joãozinho, máquina zero. Pô, sabe que o cara gosta, por que não deixa o cabelo crescer, filha? Manifesta, se você perguntar, ela manifesta. Ah, aí vai pro homem. Ah, aquela ali gosta do elogio. Quantos anos? O último dia que ele elogiou foi quando casou, no altar. Só reclama. Mas sabe que a mulher gosta de elogio, mas só reclama. Vou jogar essa partida contra tu até Jesus voltar, filha. Tu é minha adversária. Tipo assim, tá jogando uma partida contra o cônjuge até Jesus voltar. Hoje eu fiz 3 pontos. Que negócio é esse, cara? Que loucura! E aí, quando vem um ataque do inimigo que prospera, você bota a culpa no outro. É, porque não vale nada, tá vendo? Olha aí, ó. Mas você defendeu o seu relacionamento? Você defendeu o coração, as emoções? Você tem que defender as emoções do seu cônjuge. Tem gente que vê que o cônjuge está mal, cabisbaixo, oprimido, esquisito. E em vez de orar, jejuar, dar aquilo que ele precisa, que você sabe que ele gosta, ou que ela gosta, aí você vira para o lado e dorme. Ou fala, não vou nem voltar para casa, porque aquela lá está com uma cara que é melhor eu ficar aqui, viu? Dar um rolê na praia. Que, meu? Está entregando na mão do inimigo. E aí a mulher se sente rejeitada, se sente deprimida, se sente sozinha. Ou o homem se sente repudiado, se sente desonrado. E acontece o pior. Ai, por que Deus não livrou a minha família do adultério? Porque você não defendeu a sua casa. Só por isso. Porque você achou que o seu marido era descartável. Ou você achou que a sua esposa era, mas não é. Então passe a valorizar enquanto é tempo. Passe a lutar, defender, gastar tempo, energia, para que Deus dê o livramento para a tua família. Para que Deus livre do pior. Porque se você fugir e não defender aquilo que é seu, o inimigo vai vir e vai destruir. Mas se você se posicionar, Deus vai te dar um grande livramento. Amém? Aplauda o nome do Senhor. Segundo, você que é filho. Quantos são filhos de alguém aqui? Não tem ninguém de chocadeira no nosso meio, não. Nem alienígena, né? Glória a Deus. Seus pais também não são descartáveis, querido. Outro dia, eu estava no shopping com a Duda. A gente foi
lavar a mão no banheiro, que a gente tinha comido um lanche. Eu lavei primeiro a mão dela, botei ela do meu lado e em 30 segundos, enquanto eu lavava a minha mão, ela fez amizade com uma menina. Em 30 segundos, porque vocês sabem que aquela torneira lá é... Aí eu terminei de lavar minha mão, vi ela conversando com a menininha, terminei de lavar minha mão, sequei minha mão e fui pegar ela para ir embora. Ela começou a chorar e me empurrar. Aí eu falei, filha, o que está acontecendo? Ela, eu quero ficar com a minha amiga. Só que era amiga que ela tinha conhecido há 30 segundos. E eu sou a mãe dela, que padeço, que não durmo, que limpo ela 500 vezes por dia quando vai fazer xixi, dou comida, choro porque ela não come, me mato. E ela, sai, eu quero ficar com a minha amiga. Cara, eu falei, que isso, meu? Tá me tirando. Dá essa mão aqui, menina, vamos embora. Ela saiu, cara, batendo as pernas do banheiro do Praia Mar. Só que tem gente que é adulta e faz isso com os pais. Por causa de um relacionamento, você rompe com seus pais. Por causa de uma opinião diferente que você tem de uma coisa, você rompe com seus pais. Por causa de uma direção que eles te dão e que você não quer, você rompe com seus pais, você não valoriza. Por causa de gente que você mal conhece muitas vezes, ou por causa de um relacionamento sentimental que você acabou de entrar, que você, quem é essa pessoa na sua vida? Você rompe, você se rebela, você fala, eu não quero você, quero minha amiga. Nossa, cara, eu fiquei uma arara. Porque, por mais que um pai ou uma mãe não sejam o que você sonhou, alguma coisa ele fez por você. Se o Senhor te deu pais para te criar que não são seus pais biológicos, essas pessoas fizeram algo por você. Quem criou você fez algo por você. A gente não tem memória dos nossos primeiros momentos de vida, mas até 1 ano e pouco você não andava. Você tem consciência disso? Que até 1 ano e meio, mais ou menos, você não andava. Alguém te carregou. Até quase 4, 5 anos de idade, você não limpava as fezes que você fazia. Alguém te limpou. Até quase 4 anos de idade, você não era capaz de se alimentar. Porque o ser humano, ele demora. A gente não é que nem animal que já nasce andando, comendo, tudo por instinto. Não, alguém tem que fazer por nós. E alguém fez por você. Foi seu pai, foi sua mãe, foi quem te criou. Não sei quem foi. Mas alguém fez por você. E por mais que essa pessoa não seja a melhor pessoa do mundo, por isso a Bíblia diz, honra teu pai e a tua mãe. Efésios 6:2 diz, porque é o primeiro mandamento com promessa. Porque nos seus primeiros anos de vida você não fazia nada, a não ser chorar e balbuciar algumas coisas. Se você está vivo aqui, alguém te limpou, alguém te amamentou, alguém te segurou para você andar para lá e para cá. E você tem que valorizar. Não é porque você cresceu, porque você se mudou de cidade, porque você se deu bem na vida, e essas pessoas agora não servem mais para você, não servem mais para você dar um telefonema, para você ir lá dar um presente, para você honrar. E você descarta as pessoas e não dá valor. E eu quero te dizer em nome de Jesus, se você tem feito isso, mude a sua atitude. Defenda esse relacionamento. Mesmo que você não more próximo, defenda esse relacionamento. Dê valor a essas pessoas, por mais erradas que elas sejam. Faça isso. Não mate os seus pais de amargura. Não mate os seus pais de angústia, de solidão, de saudade de você. Honre na medida que te couber. Que você puder honrar, faça a sua parte. Defenda isso. Porque quando você for ser pai ou mãe, Deus vai te livrar de ser um pai amargurado, um pai desonrado, um pai solitário. Quantos estão entendendo? Talvez você já tenha filhos adultos, adolescentes, e não entenda porque seus filhos fazem isso. Talvez aqui esteja a sua resposta.
Mas ainda há tempo. Mesmo que seus pais já morreram, se você se arrepender verdadeiramente, Deus pode mudar a tua descendência por causa do teu arrependimento. Eu creio nisso, amém? E eu quero dar uma dica aqui. Pode aplaudir o Senhor. Uma dica para os solteiros. Quantos são solteiros aqui? Posso dar uma dica para você? Observe como a pessoa que você quer casar trata os pais dela. A maneira que ela tratar os pais dela, ela vai tratar você. Se ela não valoriza os pais, em pouco tempo de casamento ela vai deixar de valorizar e honrar você também. Observe isso. Coloque isso nos tópicos da sua listinha, para você ver se essa pessoa é realmente a que você deve se casar. Uma pessoa que não valoriza os seus pais. Eu não me casaria com ela se eu fosse você. Observe. Tenha certeza de como essa pessoa trata com os pais dela, ou com quem a criou. E até com seus pais espirituais. Que às vezes pode até não ser a gente. Mas como ela honra e valoriza essas pessoas. Porque isso vai te dar um grande livramento. Se você observar e ver que não é, você vai ser livre de um problema. Pode ter certeza. E eu queria também falar sobre aqueles que são pais. Quantos já têm filhos aqui no nosso meio? Ó, bastante gente, né? Vocês que têm filhos têm que defender também a sua posição. E não podem deixar que os seus filhos tratem vocês como se vocês não tivessem valor. Mas, eu quero dizer também, os seus filhos não são descartáveis. Os seus filhos não são descartáveis para que você só dê valor a eles quando eles correspondem às suas expectativas. Quando eles fazem aquilo que você quer, como você quer. O seu filho não é um animal que você alimenta e brinca quando você está afim. O seu filho é uma pessoa que tem sentimentos, que tem anseios, que tem sonhos, que tem medos, que tem inseguranças e que depende de você para defendê-lo, muito provavelmente, porque eu acho que poucos são aqui pais de pessoas adultas e que já estão casadas. E eu quero dizer a você, pai, que não está disciplinando o seu filho, você está deixando de defender o seu filho. Tem gente que protege o filho da disciplina, faz o contrário. Vê que o filho vai sofrer a consequência do erro, e a gente vai falar nisso domingo que vem também, que isso é falta de limite. Ao invés de deixar o filho ser disciplinado ou disciplinar, livra ele da disciplina. Isso é falta de amor, segundo a palavra de Deus. Provérbios 13, 24 diz assim: aquele que poupa a vara odeia o seu filho, mas quem o ama, a seu tempo o castiga. Corrigir dá trabalho, disciplinar dá trabalho, explicar 500 vezes a mesma coisa dá trabalho, desgasta. Não é fácil, não é agradável. Mas se você ama o seu filho, você vai disciplinar o seu filho. Porque a disciplina vai defender o seu filho de ser um mau caráter no futuro. Você precisa defender. Tem gente que fala, deixa, é criança. Ele vai ver quando ele se meter com alguém que o quê? Ele vai ver não, querido. Corrija o seu filho. Discipline o seu filho. Não adianta depois que ele virar um mau caráter, você vir falar, ai, eu sou uma vítima, como eu sou infeliz, olha o que eu fiz para Deus. Para Deus, nada. Mas você deixou de disciplinar o seu filho quando ele tinha de 0 a 7 anos, que é quando o caráter se forma. Discipline o seu filho, se você quer defendê-lo de se tornar uma pessoa de mau caráter. Não ignore as más atitudes do seu filho.
Tem pai e mãe que vê o filho causar, tocar o horror e não faz nada. Nada. Finge que não é com ele. Tipo, você conhece? Não. E você? Não. Tá ali atrás, quebrando tudo. Finge que não é meu. Deixa. Não é assim. Você não pode ignorar. Se você não disciplinar um dia, a Bíblia diz que isso vai se voltar contra você. Leia a história de Eli, quando você tiver um tempo. Veja o que aconteceu com aquele homem, que era um sacerdote. E tinha 2 filhos, que apavoravam, que faziam tudo de pior. E ele não corrigia os seus filhos. Veja qual foi o fim desse homem. Qual foi o fim dos seus filhos. A disciplina que você está poupando hoje, um dia vai se voltar contra você. E eu preciso te avisar. Mude isso. Não faça vista grossa para os erros dos seus filhos, para os abusos, para a desobediência, para a rebeldia. Em nome de Jesus. Segunda coisa, se você não está ensinando os princípios de Deus para o seu filho, você está deixando de defender o seu filho dos enganos desse mundo. E eu vou te dizer algo. Não espere que o seu filho tenha discernimento das coisas do mundo, se você não ensinar a palavra e se você não viver a palavra. Porque também não adianta você ensinar e não viver. E depois a criança se arrebenta e você ainda quer arrebentar a criança em cima com a vara. Mas você não ensinou. Você não deu exemplo. Como que você quer esperar que uma criança tenha discernimento? E eu estou dizendo isso porque eu gasto tempo ensinando as coisas para minha filha. A Duda sabe Bíblia. E não é porque ela é filha de pastor, porque não é por osmose que as pessoas aprendem as coisas. Filha de pastor não é pastorinha. É uma criança normal. E se eu não der atenção para ela e tratar dela como a minha principal discípula, ela pode até ir para o inferno. Ai de mim se eu negligenciar. Ai de mim e do Eric. E nós temos ensinado. Nós temos ensinado a palavra, nós temos ensinado os valores. E nós não temos nada contra escolas cristãs, mas nós optamos em colocá-la numa escola normal, secular. Por quê? Porque eu creio que a minha filha, ela tem que saber o que existe e saber se posicionar diante daquilo que existe. Eu não quero blindar ela num mundo cristão, para que quando ela chegue na adolescência, ela seja uma pata, uma boba, e que não sabe de nada, e que é da igreja para a escola, e que eu não posso esconder o mundo da minha filha. Eu posso sim ensinar ela quais são os princípios, os valores de Deus, ensinar para que ela possa discernir. E a gente tem tido experiências tremendas nesse sentido com ela. Tremendas. E a última que aconteceu há poucos dias atrás, ela estava na escola de férias dela. E toda terça-feira era uma escola do Sítio do Pica-Pau Amarelo nas férias. E toda terça-feira era o dia de atividades relacionadas ao Saci Pererê. E a gente conversa as coisas na frente dela e ela, cara, capta tudo. Então a gente não pode falar nada, a não ser que ela possa ouvir. E aí o Eric viu o papel, e estava eu e ela na cozinha, ele viu o papel e falou, pô, mas terça-feira é do Saci Pererê, não vamos mandar ela. Aí eu falei, amor, eu acho que a gente tem que ensinar ela que não é de Deus, e mandar ela. E falar para ela se posicionar. Aí ele ficou meio assim, ela olhando para ele, olhando para mim. Quieta. E aí eu fui, sentei com ela, expliquei para ela. Eu falei, filho, Saci Pererê não existe, não é de Deus, né? Então, se tiver alguma atividade na escola, você fala para a tia que você não quer fazer, tá? E não participa. Ela falou, tá bom, mamãe. Primeira terça-feira ela foi, eu fui buscar ela na escola, eu nem perguntei. A primeira coisa que ela me falou, mamãe, não teve nada do Saci hoje. Aí eu falei, beleza. Chegou na outra terça, eu levei ela para a escola e quando eu cheguei em casa, eu me atentei que era o dia do Saci, que eu não tinha lembrado ela.
Aí eu falei, Deus, lembra ela do que eu ensinei para ela uma semana atrás, né? E fui buscar ela. A Mariana é testemunha, que ela é professora lá na escola e ela é da igreja. E ela veio me entregar a Duda no final. E aí, ela me trouxe uma folha em branco com o nome dela. Eu peguei a folha e falei, o que é isso, tia? Ela falou, era uma atividade para pintar o Saci Pererê, mas ela se recusou a participar. Pera. Calma. Aí ela olhou para mim, eu olhei para ela, tipo, com orgulho. Ela olhou para mim e falou, mamãe, todos pintaram, menos eu. Aí eu olhei para a tia e falei, tia, eu que orientei ela a não pintar. Tudo bem. Aí falei, filha, glória a Deus pela sua vida, porque pela sua obediência, pelo seu entendimento. Só que ela chegou em casa babando para falar para o pai dela, viu, pai, pode me mandar, porque eu não pinto. Vocês estão entendendo? A gente poderia não mandar, mas ela foi provada e aprovada. E isso, pode aplaudir o Senhor. Isso é um testemunho, tem vários. Mas esse é um fresco, né, que aconteceu agora. Mas ela aprendeu a Bíblia como? Sentando com ela, explicando todos os dias um pouco. Orando com ela. Não é de graça. Não cai do céu a sabedoria sobre a vida de uma criança. Você tem que gastar o seu tempo ensinando a Bíblia. Porque isso vai livrá-la do engano. Onde ela estiver, ela vai saber se posicionar. Ela vai perceber as coisas, ela vai discernir. Você tem que impor a mão todos os dias na cabeça do seu filho. E abençoar. E pedir para Deus blindar a vida dele. E pedir discernimento, sabedoria. Você tem feito isso para defender o seu filho. Todo dia você tem que fazer isso. Pôr a mão e orar, abençoar, cancelar toda a influência que essa criança teve contato. Porque até em colégio cristão tem coisa que não presta. Porque a minha filha já estudou e teve contato com coisas que eu não gostaria que ela tivesse numa escola cristã. Então, queridos, a gente precisa defender, ensinando a palavra de Deus, porque isso não é obrigação da igreja. Não ache que é obrigação da igreja. A igreja é um complemento àquilo que você tem que fazer. Provérbios 22:6, que ensina a criança o caminho que deve andar, não é para os tios do ministério infantil, é para os pais. Deus escreveu isso para os pais, para que ela nunca se desvie dele, mesmo quando ela for adulta. É assim. E você que é pai, que é mãe solteiro, valorize o seu filho. Defenda o seu filho. Não entregue ele à sorte. Não deixe essa criança largada na mão de outras pessoas para você aproveitar a sua juventude. Se é seu filho, defenda. Cuide. Não deixe essa criança largada por aí. Não deixe as pessoas fazerem o que você tem que fazer. Se você está vivo, existe, tem saúde, cuide do que é seu, valorize. Se você defender a vida do seu filho, eu te garanto que Deus vai te dar um varão, uma varoa para te ajudar a criar. Uma pessoa decente de Deus. Porque se você não valorizar a vida do seu filho, você não vai encontrar uma pessoa de Deus. Sabe por quê? Porque uma pessoa de Deus, a primeira coisa que ela vai olhar é como você trata o que você já tem. Se você não valoriza os seus filhos, um homem de Deus nunca vai querer casar com você. Se você não valoriza os seus, uma varoa de Deus nunca vai querer casar com você. Está entendendo? Às vezes você deixa os filhos, porque, mas eu não vou em tal lugar, porque eu não vou em não sei o quê, para viver a vida, e você está fazendo tudo errado. Você tem que valorizar, tem que defender. A gente já está acabando. E eu quero dizer que não importa o papel que você tenha dentro da tua família. Se você é pai, se você é mãe, se você é filho, se você é irmão.
Não importa o seu papel. O que importa é o modo como você encara a sua família, o modo como você tem se portado e defendido a sua família. Se você tem fugido do problema, ou se você tem encarado o problema. Se você tem visto o mal chegar na tua casa por uma porta e você sai por outra. Ou se você fica para guerrear, interceder, dar o bom exemplo, ensinar, exortar, amar, honrar. Porque essas pessoas que Deus te deu para viverem com você são valorosas para Ele. E Ele espera que você defenda. Para encerrar, eu queria que a gente abrisse a nossa Bíblia no livro de Neemias. Capítulo 4. Verso 10. Neemias 4:10 diz assim: Então disse Judá: as forças dos carregadores estão acabando e ainda há muito escombro, lixo. Não poderemos edificar o muro. E os nossos inimigos disseram: eles não vão saber de nada, nem vão ver nada, porque vamos entrar no meio deles e vamos matá-los, e faremos acabar essa obra. Mas aconteceu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram: os inimigos estão vindo de todos os lugares. Então, nos lugares baixos, por detrás do muro e nos lugares abertos, eu coloquei o povo segundo as suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. Olhei, me levantei, disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas mulheres e suas casas. Olhe para cá. Deus nos disse no começo desse ano que o ano do jubileu é o tempo de reedificação, de remissão das famílias. E assim como Neemias reedificou algo que tinha muito valor para Deus, que eram os muros de Jerusalém, enquanto ele fazia essa obra, vinha inimigo de tudo quanto é lado. Está dizendo aqui, de tudo quanto é lado vinha ataque do inimigo, para que ele parasse de lutar pela reedificação daquela obra. E nós também vamos sofrer oposição. Mas o favor de Deus é sobre nós. Deus abriu a janela dos céus. Deus disse: hoje é o tempo. E naquela época Deus abriu o céu sobre Neemias. E ele disse: agora é o tempo de reedificar os muros. Não é o ano que vem, é hoje. E Neemias entendeu isso. E ele disse: as famílias se posicionaram com atitude de defesa, com espada, com arco, com flecha. Se posicionaram com atitude de guerra. E a mesma coisa que ele disse para aquele povo, eu digo para vocês: se lembrem do Senhor que trouxe vocês até aqui, e pelejem pelas famílias de vocês. Defendam as famílias de vocês, defendam os seus irmãos, as suas filhas, as suas esposas, os seus maridos, as suas casas. Dê a sua vida por eles. Se esforce. Gaste a tua energia, gaste a tua oração, gaste o teu tempo. Dê tudo que você tem para defender aquilo que é importante para Deus. Tudo que você tem, dê para defender aquilo que tem valor para Deus. Não seja mais um dessa geração que cospe no campo de lentilhas, que é a família. As pessoas têm cuspido na família, têm tratado como algo desprezível, indigno, sem valor. Todo o povo tem fugido, mas eu profetizo nessa noite que você será como Samar, que você não vai fugir,
que Deus vai te dar um coração valente, um coração bravo, um coração cheio de discernimento, de sabedoria, um coração disposto a pagar o preço, disposto a obedecer, disposto a quebrar paradigmas, disposto a retroceder naquilo que você tem feito errado e que Deus tem te mostrado nessa noite. Em nome de Jesus, feche os seus olhos, abaixa a tua cabeça por um instante. Aleluia. Aleluia. Eu gostaria de falar com aquelas pessoas que talvez estejam nos visitando nessa noite. E se Deus te trouxe aqui hoje é porque era essa palavra que você precisava ouvir. Você sabe o quanto você precisa defender a sua família. Mas quem te capacita para fazer isso é Deus. E para que você se transforme num guerreiro que defende a sua família, você precisa andar de mãos dadas com Ele. Você pode tomar essa decisão nessa noite, de dizer: eu quero a restauração, e eu quero andar com aquele que vai me ajudar, aquele que vai me dar o livramento. Quem vai te livrar é Deus. E quem vai te ensinar como defender a sua casa também é Deus. É Jesus, é o Espírito Santo, que vai te mostrar situações, que vai te mostrar o que está errado, que vai te mostrar tantas coisas que precisam mudar. E se você deseja tomar essa posição nessa noite, para que a tua vida primeiramente seja mudada, para que você se levante como alguém que defende a sua família, você pode fazer uma aliança com Deus nessa noite. Se esse é o desejo do teu coração, ainda de olhos fechados, eu queria que você se colocasse de pé no teu lugar para mim poder fazer uma oração por você. Isso é algo que só você pode fazer, ninguém pode fazer por você. Você que quer, de todo o teu coração, viver um tempo novo com Deus, diferente de tudo que você já viveu até agora. Nesse momento você não pode se acovardar, você tem que se levantar no teu lugar. Porque o reino de Deus não é um reino de covardes. É um reino de homens e mulheres valentes. Se levanta no teu lugar. Não deixa que nada te detenha. Nada pode te deter. Nada pode te deter. O Deus que te trouxe aqui nessa noite, que quer te salvar e quer salvar toda a tua família por meio de você. Ele quer fazer uma aliança contigo, mas você precisa mostrar o desejo, ficando de pé no seu lugar. Aleluia. Você que ficou de pé, eu vou fazer uma oração para te ajudar com as palavras. Eu queria que você repetisse assim comigo. Diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, salva a minha vida. salva a minha vida. Eu me entrego totalmente Eu me entrego totalmente em tuas mãos em tuas mãos e peço e peço que o teu Espírito que Santo o teu Espírito Santo venha habitar em mim. venha habitar em mim. Eu abro o meu coração Eu abro meu coração para toda transformação, para toda transformação, para toda mudança, para toda mudança, para que eu possa para que eu possa viver uma nova vida. viver uma nova vida. A partir dessa noite, A partir dessa noite, que o Senhor possa me mostrar que o Senhor possa me mostrar os meus pecados, os meus pecados, para que eu possa me arrepender para que eu possa me arrepender e abandonar e abandonar tudo aquilo aquilo que me afasta de que ti, me afasta de que ti, me afasta da tua que me palavra. afasta da tua palavra. Muda o meu coração, Muda o meu coração, que eu possa ter que eu possa ter um coração um coração que valoriza que valoriza aquilo que o Senhor valoriza. aquilo que o Senhor valoriza. Muda a minha história, Muda a minha história, muda a minha família, muda a minha família. pois a partir de hoje Pois a partir de hoje eu quero viver eu quero viver um tempo diferente. um tempo diferente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continua com a tua mão levantada. Eu vou orar por você. Pai, eu quero te agradecer, quero abençoar cada uma dessas vidas que nessa noite tomou essa decisão
que com certeza é a decisão mais importante que um homem ou uma mulher pode tomar. Deus, segundo a sinceridade de cada coração aqui, visita essas pessoas com poder, com teu amor, com a tua graça, que eles possam sentir algo novo queimando em seus corações, que eles possam sentir a tua graça quebrando prisões, quebrando cadeias, rompendo sentimentos, rancores, mágoas, prisões na alma. Visita a vida deles nessa noite. E eu profetizo que a partir da vida deles, as famílias que eles representam também serão salvas e alcançadas. Em nome de Jesus, como família de Deus, nós declaramos a unção do Espírito Santo da promessa sobre vocês. Declaramos o selo do sangue de Jesus sobre vocês. E os abençoamos para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. 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 Você que fez essa oração pela primeira vez, eu quero te pedir carinhosamente que você não vá embora sem antes passar. No final, há uma luz vermelha acesa do lado esquerdo. Há pessoas ali cuja função delas é receber a tua vida nessa noite, é te conhecer, é te dar um abraço, é anotar o teu nome para que a gente possa orar por você, para que essa oração que você fez não seja só uma oração, mas seja o primeiro passo de uma caminhada. Por isso, por favor, não vá embora sem antes deixar o teu nome, sem que a gente possa ter oportunidade de olhar no teu olho e dizer que você é importante mais uma vez para Deus, e dizer que a gente está aqui para te ajudar a se transformar nesse guerreiro que Deus quer que você seja. Amém? Que a igreja se coloque de pé, ainda de olhos fechados, sem que você se distraia. Se puder acender essa luz para mim, ler um trecho aqui. Eu gostaria de ler algo antes da gente começar a adorar o Senhor. E eu queria que você fechasse os seus olhos. A palavra do Senhor diz lá em Colossenses 3, a partir do verso 14: sobre tudo isso, revistam-se de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual vocês foram chamados, domine em vossos corações, e vocês sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite em vocês abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando, corrigindo uns aos outros. E tudo quanto vocês fizerem, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Ele. Vós, mulheres, sejam sujeitas aos vossos maridos. Maridos, amem as vossas esposas e não se irritem contra elas. Filhos, obedeçam os seus pais em tudo, porque isso é agradável ao Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não venham a desanimar. Obedeçam em tudo, não servindo somente na aparência como para agradar a homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerem, façam de todo o coração, fazendo para o Senhor e não para homens. Como está o teu coração? Como estiver o teu coração, vão ser as suas ações. Como estiver o teu coração, vão ser as suas palavras, porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Tua boca está cheia de mentira, de agressividade, é porque o teu coração está cheio disso. Os teus olhos não conseguem enxergar as pessoas da tua família como de valor para Deus. Você tem desvalorizado, tem descartado. É porque o teu coração está longe do coração de Deus. Porque para Deus eles são muito importantes, muito preciosos e valiosos. Nós vamos adorar o Senhor, e eu queria que você não se preocupasse em cantar. Eu queria que você se preocupasse em orar agora.
de todo o teu coração. Se avalie. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Se tu olhares, Senhor. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Oh, dá-me, se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me
dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Irmãos, eu gostaria de orar por algumas pessoas que durante a palavra você percebeu que a sua família perdeu muitas coisas porque você deixou de defendê-la. Eu gostaria de orar para que o espírito de guerra, o mesmo espírito de valentia e coragem que estava sobre Samar, a mesma disposição. Talvez você se acomodou e deixou com que o inimigo viesse, alvejasse a tua casa e tomasse coisas. Eu quero orar por você. E eu queria que você viesse aqui na frente. Se você percebeu que você deixou de defender a tua casa, que você negligenciou, que você fugiu na hora da luta, que você foi como aqueles outros homens, e ao invés de você se posicionar no meio do campo, você fugiu. Nós vamos orar para que o espírito de guerra venha. Orandare bashonde cantare mana machendere cantare masse. Orandare bana mana basho. Ore mana mala bashe. Orandare bala bashonde cantare mana yane mana machende cantare bala. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas. Comece a orar em línguas, comece a invocar o nome do Senhor. Deixa o Espírito de Deus te encher. Um espírito de guerra, uma unção de ousadia. Senhor, nós rechaçamos do meio do teu povo toda negligência, toda covardia, toda apostasia, toda fraudulência espiritual, toda falta de posicionamento, toda falta de discernimento, todo esfriamento espiritual. Oh, levante a tua mão e tome a tua espada. Tome a tua espada. Tome a tua espada. Se coloque numa posição de guerra. Comece a ganhar no teu lugar. Hey!
guerra. Defesa e 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 guerra. Oh! Soberana tarefa sou. Vem sobre ti o espírito de defesa e guerra nessa noite. Oh! Você não é um covarde. Você não é um dos que retrocedem. Vem sobre ti o espírito de defesa e guerra. Defesa e guerra. Você não é um covarde. Você não está junto com a multidão dos que retrocedem. Você é um homem e uma mulher cheio do espírito de defesa e guerra. Oh! Oh! Defesa e guerra. 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 Aleluia. Aleluia. Pegue na mão da pessoa que está do teu lado, guerreiro. Defesa e guerra. Defesa e guerra. Defesa e guerra. Deixa essa batida entrar no teu coração, amém? Toda vez que a adversidade vier, se lembre que sobre ti está o espírito de defesa e guerra. Não de covardia, não de negligência, mas de defesa e guerra. Aleluia. Levante a mão da pessoa que está do teu lado. Diga: se Deus é por nós, Se Deus é por nós, quem será contra nós? quem será contra nós? Agindo Deus Agindo Deus na minha vida, na minha vida, na minha casa, na minha casa, quem o impedirá? quem o impedirá? Oremos todos em nome de Jesus. Mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Deixa a tua mão levantada. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre ti e sobre a tua família. Eu te abençoo. Vá para uma semana de vitória em nome de Jesus. Amém.